podcast Jesus Cristo, Pão da Vida. Muito feliz com tua presença. Para quem não me conhece, sou Regina Célia. Sou Sidney Café e hoje estamos aqui com a presença de um amigo convidado, amigo e irmão, Lázaro Santos. Que maravilha, né? Hoje a gente vai saber tudo dele. Vai saber qual é até o cabeleireiro dele especial. Eita, que benção, hein? Que Vai. isso que eu chamo de Isso curiosidade. é forte, hein? Isso é forte. Gospel. Gospel. Fique conosco benção. que você vai conhecer um pouquinho da história de Lázaro Santos. Bem-vindo, Lázaro Santos. A honra é nossa. Amigo, irmão, né? Sidney Café, Regina. Esses dois abençoados que a gente conhece há algum tempo já, né? E que é uma grande honra estar aqui com os irmãos essa tarde, né? Amém. Nós que agradecemos a tua presença. Maravilha. E nós vamos saber um pouco mais Amém. de você, da sua conversão, porque eu achei legal. Eu escutei coisas que eu casquei. O testemunho. Ele Eu gostou. Eu casquei. Ele gostou. De dar risada, né? Até o Uber. O Uber daquela época ela era brabo. Era bravo. Era Mas brabo. beleza. Vocês vão saber que tipo de Uber foi. Tchan, 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 mistério. Não saia. Não Não desliga sai o daí, computador, não. exatamente. Tá. Tá vendo? Então, Esse é o caminho. É com você, Lázaro. Amém, né? Na verdade, Isso. Conta sobre a conversão, sobre a sua conversão. Então. Como que você veio para Cristo. então não foi moleza, não. Foi uma fase difícil, né? Pra vir. Porque, na verdade, a gente seguia o rock, né? Na época, né? Seguia o rock e gostava daquele movimento. E sabe que os roqueiros têm cabelo comprido, é brinco, né? E sem mais as músicas que houve, né? Mas quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ele começa a cercar a pessoa, né? Cercar, que eu digo, trazendo pessoas para evangelizar, né? E pela misericórdia de Deus e a graça dele, ele trouxe, naquela época, né? 90 para 91, uma irmã chamada irmã Petrúcia, né? Já missionária Petrúcia. E é interessante porque o normal é a gente evangelizar os índios, não é? Sim. No caso foi o contrário. Uma índia convertida que me evangelizou. Olha aí. E por ser amigo do filho dela, né, que é o Aruhana, e muito conhecido, não andava muito junto, porque era um índio também que gostava do rock. Olha a pessoa que coisa doida. Índio roqueiro. E a amizade foi lá e cá, e ela começou a pregar para mim. E eu sempre resistente, né, com a palavra de Deus, né? Não contra ela, contra a palavra de Deus. Mas ela é persistente. Por 3 meses ela ficou ali lutando comigo, né, pelejando para levar para a igreja. E eu falei, não quero saber disso não, eu quero curtir o rock, né? Queria ficar na boa. Aproveitar a vida, né? Aproveitar a vida, era novo ainda, né? Não tinha nem 18 anos ainda. Queria. E estava naquela fase que o jovem, né? A maioria do jovem realmente passa por essa fase de quer experimentar as coisas. Ele experimenta coisa ruim, né? E no caso, eu também estava por esse caminho ruim. Mas Deus, como ele é sábio e inteligente, se você não vai de um jeito, vai de outro, né? E aí até que chegou um dia que de tanto ela pelejar comigo, falou, ó, só para a senhora parar de convidar, olha só, hein? Para de convidar, eu vou com a senhora um dia no culto. Falei, então vamos agora sábado, isso será uma sexta-feira. Falei, então vamos. Na época era a Igreja Assembleia de Deus do Madureira, lá no Álvares de Mato, no São Jerônimo. Eu falei, então tá bom, eu vou hoje com a senhora. E fui com ela. Tudo de preto, cabeludo de brinco. Olha, que imagem bonita isso, hein? Meu Deus, só um minutinho, deixa eu cortar você só um pouquinho. Pode ficar. Rosângela está aqui, esposa do Lázaro. Rosângela, você imagina o teu marido cabeludo? Solta o peitinho, né? Solta o petinho. E brinco totalmente mudado, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, mudado, transformado, né? E a misericórdia de Deus alcança a gente, né? E você vê que quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ele provê os meios, né? Ainda que muitos falam, Deus ele é tardio, não é tardio, Deus é no tempo dele, né? E às vezes o ser humano que é apressado demais, né? Acelerado. E ela, pelejando comigo, conseguiu levar para a igreja naquele dia. E eu, na verdade, eu queria ir só para se livrar dela.
da irmã Petrúcia, né? Da missionária Petrúcia. E chegando lá, houve a pregação, e Deus, quando a pessoa chega na igreja, na presença de Deus, ele usa mesmo. Ele usa aqueles que estão lá, né? O pregador. Tal. Eu lembro até hoje o pregador, que era o pastor Newton Dantas Cabral, de Sumaré. Um formado, advogado, e prega muito. E pregando, parecia que ele estava. Parecia não, Deus usando ele para falar a minha vida. Eu falei, meu Deus. Eu falei, quem falou para esse camarada? Algum fofoqueiro, né? Com toda a minha vida. Quem que é esse cabra que me entregou, né? Mas não era, é Deus, né? Deus não tem negócio, ele conhece a nossa vida, a nossa caminhada, né? Ele vê tudo. E o pastor Dantas Cabral, o Nilson Dantas Cabral, pregando e falando. Depois, no final, ele fez apelo, olha, quem quer vir para Jesus, né? A gente fala até uma frase para aceitar Jesus, mas é até meio errado, porque na verdade é ele que nos aceitou primeiro, né? E aí, ele convidando, eu falei, bom, aí eu não estou afim de aceitar Jesus, não. Eu falei, não, vem, jovem. E naquele momento lá, ele pelejando comigo também, né? Deus usando ele. E eu peguei e falei uma frase interessante, assim, falei, pastor, difícil não é aceitar, duro é permanecer. Aí ele falou assim, olha, jovem, é o seguinte, Deus tem uma obra na sua vida, naquela época, hein, daquele jeito que eu estava. Deus vai te usar na pregação. Eu falei, mas como isso? Que ano foi isso? De 90 para 91. E aí o pastor Nilson Dantas Cabral, pelejando ali, e aí Deus usou o pastor, que era o pastor Nestor na época, bem moreninho, mais que escuro que você ainda. E eu, né? Nós somos escurinhos. Ele poupou. Mais escuro que nós, né? Nós somos escurinhos. Mas ele era um pouquinho mais escurinho, bem escurinho. Mais uma bênção de Deus, usado na mão de Deus, pastor Nestor de Brito. E ele, usado de sabedoria por Deus, ele falou assim, olha, faz a sua parte, jovem, falou para mim. Deus sempre faz a parte dele. E aquilo ali quebrou a resistência. Falei, então eu vou, tipo assim, vou aceitar para ver o que vai dar isso daí. Tudo bem. Só que aí, aceitar Jesus naquele caso lá, foi simples, né? O difícil foi o que vem depois. Na hora você fala, aceitar Jesus é só para se livrar desses irmãos. Né? Não queria ficar. A ideia era só, entendeu? Para aquele momento. Mas o Deus é fiel, ele não quer aquele momento, ele quer para sempre. Ele quer a pessoa. Na verdade, você queria dar uma enrolada nele, né? A ideia era dar uma escapulida ali, né? Mas Deus, quando tem o plano dele, irmão, não tem jeito. O plano dele é infalível, né? O nosso é falível, de Deus é infalível. É verdade. E aí, naquela trajetória, começou. E eu ia um culto, falhava outro, e aquela benção. E o jovem, que era o Elvis, na época, o rapaz que era o dirigente do jovem, da mocidade, né? Então era bonito, todo mundo cantando normal e eu cantando cabeludo no fundo de brinco. O jovem falou, não dá certo, todo mundo cantava olhando para mim, de veiaco, né? Falei, quem que é esse camarada cantando cabeludo de brinco? E ele falou, isso não tá certo não, ele falou, conversando comigo, o Elvis, né? Você precisa cortar o cabelo. E eu falei, olha, esse negócio de cortar o cabelo não tá legal, hein? Aí eu comecei a querer pelejar com ele também. Falei, mas Jesus era cabeludo, olha o que eu falei para ele. E ele falou, mas peraí, de onde você arrumou isso daí? Você tem, então, prova na Bíblia que Jesus é cabeludo. Aí me enrolei tudo. Eu queria levar ele pro Nazireu, eu queria levar ele pro Nazireu, tudo, mas ele tinha muita Bíblia, né? E eu fiquei enrolado e falei, então, você tá errado. Não tem nada a ver. Aí ele levou para Paulo, né, em Coríntios, em outras passagens, que o homem ter o cabelo crescido é desonra para o homem, né? E a mulher ter cabelo crescido, comprido, é honra para ela, né? E aí eu falei, rapaz, ele tem Bíblia, né? Mas mesmo assim um coração duro ainda, resiliente. Mas Deus é Deus, irmão. Quando Deus fala com alguém que ele vai moldar alguém, fica tranquilo, ele tem um jeito dele trabalhar. Né? Você vê que o profeta Joel foi de peixe. Não foi? Mandou ir para Tarso e não quis ir. Foi de peixe. Então, tem muitos que às vezes precisam. O Joel, né? Que foi engolido no peixe, né? Jonas. Perdão, os dois é com J, Foi bom me corrigir, não, é o profeta Jonas, não Joel. Ele, a emoção de estar perto do Joel. É a emoção perto do Joel Sidney, exatamente. Mas é o Jonas, o profeta Jonas, que foi ali engolido no ventre da baleia, né? Por não fazer a vontade de Deus. E assim a gente também é. Deus, ele está ali, te chamando, querendo trabalhar na vida da pessoa. E quando começa com meia coisa, meia boca, não dá certo. Quando ele manda, vai por aqui, você tem que ir por aqui. Você vai por ali e começa.
E aí tá, o Elvis só começou a orar só, o rapaz da mocidade. Eu não, eu vou orar. Você não quer cortar o cabelo, eu vou orar, Deus vai trabalhar. Tá bom, beleza. Foi uma semana, outra, fazia quase 3 meses, já eu cabeludo de brinco. Dando glória a Deus, aleluia, que maravilha. Só que o plano de Deus é, vem como tá, mas você não vai permanecer do jeito que tá. Não vai ficar. Porque a questão da santidade é que o mundo, ele pega a pessoa e começa a moldar ela como o mundo. Se eu estou no rock, eu gosto do rock. Se a pessoa, sei lá, gosta de música dançante, ele está lá no meio. Então assim vai, cada um vai sendo arrastado por um caminho. E Deus, quando traz para a pessoa, ele começa a purificar. A palavra de Deus vai mudando. E aí ele pegou e começou a falar comigo, olha, você não pode ficar assim, você tem que cortar o cabelo. E eu relutante com ele. Até que um dia, olha só, sempre tem aquele dia, que fui numa quitanda, né? Não lembro qual dia da semana, faz um tempinho já. Deus permitiu que eu fosse lá naquela quitanda e eu cabeludo de brinco e cantando o hino. Tava uma maravilha, né? Se fossem hoje em dia, algumas igrejas por aí, tá tudo certo. Mas a igreja daquela época, a igreja tradicional, uma igreja que não comportava com um tipo de situação. E a Bíblia também não comporta, né? Mas enfim. Na hora que eu ia voltando da quitanda, né? Tinha comprado algumas coisinhas, ia voltando da quitanda, né? De short, cabeludo, de brinco. Aí a abençoada do Uber da época passou. O camburão passou. É isso que a gente queria. É isso aí que queria. O camburão passou, o Uber passou. Camburão? Passou. Então você deu uma voltinha no camburão já. Fui. Deu. Não fui preso, mas é quase meio preso, né? Aí parou o camburão ali, não sei se era Rota, Pó, eu não lembro o nome na época, de qual deles. E parou, eu falei, você mesmo, o cabeludo. Eu falei, o que tem, né? Falou, o que tem? Eu falei, você mesmo, você entra aí no camburão. Eu falei, eu entrando no camburão? Mas por que entra no camburão? Eu falei, não, entra aí. E eu falei, aí eu pensei, puxa, brigar com essa turma é complicado, né? Mas tem armado e tem autoridade, complicou, né? Eu entrei, sem entender nada, né? Mas a hora, Deus já fez eu lembrar, peraí, tá lembrando por que você tem que cortar esse cabelo? Uhum. Na hora, o Espírito de Deus fez eu lembrar que eu precisava cortar o cabelo. Não era uma conversão, era uma mudança. Aí eu lembrei e falei, é verdade. Pensei comigo, se eu escapar dessa, olha só, se Deus me tirar dessa daqui, a próxima etapa já é cortar o cabelo. Olha como é que Deus vai convertendo o camarada. E tá, andei num quarteirão, parece que todo quarteirão que andava, andava uns 5 quarteirão mais ou menos, todo quarteirão que eu andava tinha um crente, um ou vários crentes da igreja ali. Falei, meu Deus, aquele crente da igreja lá. E o irmão me vendo ali, me vendo dentro daquele camburão, e coçando a cabeça, aquele meu irmão, o cabeludo, já aprontou alguma coisa. Falei, aquele cara já foi preso com alguma droga, com alguma coisa, né? Falei, o cara aprontou. Aí falei, não aprontou nada não, mas era Deus trabalhando, né? Era Deus trabalhando. E foi. Quando deu uns 5 quarteirão mais ou menos, aí parou. O camburão falou, ó, pode ir embora. Falei, mas que mistério, pode ir embora. Aí eu já saquei o que estava acontecendo. Eu falei, bom, Deus fazendo eu tomar juízo, né? Dali eu saí dali, já fui direto para cortar o cabelo. Estratégia que ele usa. Estratégia, né? Que Deus usa. Às vezes você não vai. Não vai de um jeito. Não vai de barco, ele vai de baleia. De outro jeito. Vai. Deus fez aquilo. Com a barca e com a baleia, tudo juntos. Foi. Meu Deus, foi feio o negócio, foi forte. E aí eu cortei o cabelo. Aí no outro dia, no outro culto que eu fui já na sequência, o Elvis olhou e falou, até assustou, né? E ficou alegre, mas assustou. Mas você falou que não ia cortar cabelo nunca? Falei, mas os planos no meu não é os planos de Deus. Já começou a falar. Já falei, os planos meus já não tá valendo nada. Melhor os planos dele, né? E aí Deus começou a trabalhar, e aí envolvi com a mocidade, Deus começou ali a fazer a purificação, né? Próximo passo, trocar as vestimentas, né? Andar de preto, não estar de luto, por quê, né? O preto do rock a gente sabe que representa a escuridão, as trevas, né? Mas falando contigo, deu para perceber que você é um grande leitor da Bíblia. Mas tem que ler um pouco. Eu li bastante, porque eu já conversei com você outras vezes, e a gente vê que você tem uma sabedoria muito grande do Evangelho, daquilo que está escrito na Bíblia. A gente vai aprendendo. Tem nos ensinado, a gente presta atenção nas palavras,
nas mensagens que é dito por ti. E eu geralmente já fiquei de boca aberta várias vezes pelas suas pregações, pelos seus ensinamentos. E isso é muito bom. É a misericórdia de Deus. Continua abençoando. Eu também, já peguei, já passei, nas minhas oportunidades, quando tem, eu já peguei pedaços das suas mensagens. Mas é a Inclusive, misericórdia de Deus. podcast que você O podcast fez, que benção. que serviu muito para mim. Mas é a misericórdia de Deus, né? Que a gente vai pesquisando, cada dia você vai melhorando, né? Não pode piorar, vai melhorando. E a gente vai ouvindo, a gente ouve pessoas também que, do meio, né? Que prega muito, tem muito homem que prega muito mesmo. Então você vai, de um aqui, essa fragmentação, por exemplo, a gente ouve uma coisa que você fala, que o outro fala, e que ele vai juntando, né? Pro lado bom, né? Da mensagem de Deus. É isso que traz para nós experiência, né? E essas mensagens boas da parte de Deus. Maravilha, maravilha. Viu, uma coisa que eu lembro até hoje, e eu guardei, e guardo, sobre uma vez que a gente foi convidar você para fazer uma pregação, que a gente teve uma oportunidade na igreja, né, de fazer assim, por exemplo, fazer a abertura do culto e convidar o pregador. E a gente convidou praticamente faltando, acho que 2 ou 3 dias o culto, né? E era a respeito Da arca. da arca. A arca da aliança. A Arca da Aliança. Da arca da Verdade. aliança. Foi aquela mensagem, foi boa. Exatamente, foi muito boa. E olha que a gente aprendeu muito a respeito daquela mensagem. A gente estudou bastante, né, os pontos da arca, né, como que foi feita a arca, o que tinha dentro da arca, quem fez a arca, né, e no tempo que foi feita a arca. E depois ela ficou na casa de Obed-edom. A gente foi saber quem que era Obed-edom, né? Pela Bíblia a gente conheceu quem que era Obed-edom. Obed-edom praticamente ele não tinha nada, as vacas, os animais deles não procriavam, a cidade dele era pequena, e ele foi tão abençoado no tempo de 3 meses, enquanto ela ficou, se não me engano, acho que foi 21 anos na casa de outra pessoa, que eu esqueci o nome agora. E não aconteceu nada. A Ana dele ficou 3 meses, a esposa dele ficou grávida, que ela não tinha filho, né? Ela não tinha filho, sim. Ela ficou grávida e ele teve vários filhos. E os filhos deles, eles eram, como se diz, não era segurança, mas ele tomava conta dos templos. Ele era a segurança dos templos, dos templos daquela época. Um levita? Não era bem um levita, né? Eles eram, se eu não me engano, não sei quantos, não eram poucos filhos, não. Eram sacerdote? Eles eram segurança do templo. Cheguei a ler, cuidava, né? Cuidava lá. Do templo. Exatamente. E, então a gente aprendeu bastante a esse respeito, né? A gente soube que tinha como chama aquele bastão? Cajado. Tinha um vaso com... Tinha cajado, né? Tinha o maná. Um vaso cheio de maná, né? E as 2 tábuas da lei. Da lei, exatamente. Né? Tudo isso na arca, né? Tudo isso na arca. Que benção. Se a gente for estudar, a gente vê que isso daí está tudo na vida da gente. Tudo na vida da gente. Né? Porque você vê que Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Exato. O templo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Né? O Espírito Santo habita em nós. É uma maravilha saber disso. Né? Pastor Lázaro, e quando o senhor começou a aprender, foi fácil para você, assim, Deus foi falando já bem rápido com você? Como que foi a sua vida com Cristo? O desenvolvimento espiritual, deu trabalho, né? Ainda a gente está ainda em desenvolvimento ainda, mas assim, na época foi muito difícil, porque eu era muito, para as coisas de Deus eu era vergonhoso. Olha como é que é. O inimigo põe vergonha na gente. Quando era no mundo, não, era desinibido. Mas quando era para fazer as coisas de Deus, aí é complicado. Para cantar o hino, cantava de costas para a igreja. Já pensou? Eu estava de costas para a igreja. Aí o pastor falou: você está errado,
Você cantar olhando para os irmãos. E eu falei, não, é vergonha. Aí foi esforçar, eu não canto mais. Eu já brigava, né? Mas era aquela fase que o inimigo soprava, né? E ficava com vergonha, com receio, né? Mas aí Deus foi fazendo, porque o Espírito de Deus vai trabalhar na vida da gente. Você vai ler na Bíblia, vai ouvindo pessoas pregando, e Deus começa a moldar a gente, ouvindo testemunho das pessoas, né? Que era igual ou pior do que a gente, e Deus começa a mudar. E foi assim. Vou contar uma coisinha só. Conta aí. Eu, quando fui para a igreja, eu fui bem pequenininho, fui com a minha avó. Eu não tive essa chance. Eu fui com a minha avó me levava na igreja. Mas a minha avó, ela se converteu através da minha mãe. Né? Da minha mãe. Inclusive, uns tios meus também se converteram. Né? Tia minha, através da minha mãe, que falou de Jesus para eles, né? Eles se converteram. E uma das minhas tias, ela começou a falar comigo muito através da palavra. E ela chorava muito quando ela falava. Né? E eu falei, por que ela chora tanto? Né? Por que ela chora tanto? E foi. Eu fui crescendo. Fui ouvindo a palavra de Deus. Fui crescendo, fui ouvindo a palavra de Deus. Só que quando eu comecei a ir na igreja, coisa maior, eu tinha vergonha. Eu ia com uma Bíblia no Novo Testamento, que era pequenininha. Né? Ela era bem pequenininha, essa palavra de Deus da Bíblia. Né? Era só o Novo Testamento. Aí eu colocava no bolso de trás da calça. Colocava no bolso de trás da calça, e depois eu fui indo, aumentou mal o tempo. Aí eu ganhei uma Bíblia maior, eu tinha que levar a Bíblia. Eu colocava um saquinho de pão, daquele saquinho de pão. Isso é bom, hein? De papel. Sim. Eu colocava dentro e fechava. Quando não, na saquinho de açúcar. Meu Fechava para Deus. ninguém ver que eu estava carregando a Bíblia. Aí eu ia para a igreja, chegava lá, eu tirava o saquinho, ponhava no bolso, tirava a Bíblia e lia. Quando ia sair, voltava o saquinho, ponhava na Bíblia e voltava embora, escondido. Para ninguém saber que eu era crente. Eu tinha uma mania antigamente de assumir mexer com os crentes. Né? Tira muito sarro, né? Engraçado. Zombava, né? Zombava. Então eu tinha muito assim, essa vergonha. Mas passou um tempo que eu não liguei mais. Não liguei mais, porque Jesus Cristo é o único na nossa vida. A gente vai aprendendo, cada tempo que vai passando, a gente vai aprendendo mais do Senhor Jesus. Ele é tudo na nossa vida. Nós, com Ele, somos alguma coisa. Sem Ele, não somos nada. É verdade. Nada. É isso mesmo. É interessante que, na época, tem uma fase também que eu parecia como é que fala? É o crente agente secreto. Ele não anuncia que é crente, esconde a Bíblia, igual você falou agora, esconde, então ele anda meio camuflado. Você é crente? Ele fica meio não é. Para não assumir, ele fica no meio termo. Mas não adianta, né? Deus, ele converte mesmo. Não tem jeito. Eu ia na igreja, eu via lá um irmão meio gordão, ou uma irmã meio gorda, meio gordona. Sim. Eu sentava por detrás. Mistério esconder atrás. Para ninguém me ver. Meu Deus do céu. Olha aí. É bom, não pega isso não, quem tá vendo o podcast. Ó. Não vai nessa não, esconder atrás de ninguém. Cuidado. Eu não gostava de oportunidade, porque eu não sabia o que eu ia falar. Não. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu tinha vergonha de falar. Vai que perguntasse alguma coisa, não sabia. Nos últimos bancos, tivesse um pilar, filho, era ele mesmo. Estava atrás dele. Crente escondido. Eu me escondi. O crente agente secreto. 007. 007 de Cristo. Mas a maioria que se esconde é assim mesmo. O excesso da timidez, né? É o inimigo, né? Ele tenta fazer com que a pessoa não desenvolva, né? Porque isso daí, você vê, só atrapalha. Não ajuda em nada. Se Deus quer desenvolver na vida da pessoa, a pessoa começa a correr. Aí ele começa a mudar a estratégia. Não tem jeito. Vai cercando. A estratégia de Deus vai mudando na vida da pessoa. Até fazer o que ele quer. Não tem jeito não. Tem que fazer o que Deus manda. Então não adianta esconder. Às vezes a gente está falando aqui, isso aqui está falando bastante, né? Sim. A minha irmãzinha aqui, minha querida esposa, também é quieta. Vou dar um espacinho para ela. Deixa ela falar. Você sabe que Deus cobra a gente da timidez, porque Ele não quer que a gente seja tímido.
Ele quer que a gente seja ousado, né? Ele nos dá espírito de ousadia, não de timidez, né? Mas não é fácil quebrar isso, não. Não é fácil. Mas a gente veja, Lázaro, que você, louvado seja Deus, que desenvolveu bem. A timidez foi embora, porque a gente veja em você, você inspira para a gente uma segurança quando está falando sobre a palavra, né? É só a graça de Deus. A gente fica nervoso, é normal, todo mundo fica. O que você vai falar, você pensa o que você fala, né? Isso é normal. Mas assim, com o tempo, você não vai ficando tão inseguro, né? Você já tem mais segurança para falar. Isso é o tempo desenvolvendo. Então, tudo tem um começo, né? No começo você se enrosca um pouco, você fala às vezes aquilo que às vezes não é para falar, mas é um desenvolvimento. Até foi assim com os discípulos, com os profetas, todos eles começam assim. Você vê que até o Jeremias queria cair fora quando Deus chamou ele. Jeremias falou para Deus, eu sou uma criança. Não sei falar. Deus falou, peraí, rapaz, quem disse para você que eu estou perguntando se é uma criança ou não? O que eu mandar você falar, você vai falar e está tudo certo. Não é você, eu que vou falar. Então aí ele ficou desarmado, né? Porque Deus falou para ele, não, Jeremias, fica tranquilo. Quem te chamou foi eu, é eu que vou te usar. Então tem muito que assim, pensa muito em como vai ser, né? Mas tem que pensar assim, deixa Deus fazer. Né? E às vezes a gente entra para um caminho e tentar achar como vai ser. Não, é Deus que faz. A pessoa só tem que entregar, né? Se entregar na mão dele, deixar ele fazer. Não se preocupe. Então você foi para os caminhos do Senhor, você ainda era solteiro, jovem. Isso, eu não tinha casado naquela época. E você acha assim que foi muito difícil a vida de um jovem no caminho do Senhor? É bem difícil, né? Hoje em dia também não é fácil, mas na época também era difícil, porque parece muita oferta, né? Muita oferta do inimigo, ou às vezes nem do inimigo. E a pessoa fica meio que tumultuada com aquilo atrapalha o desenvolvimento espiritual. Porque quando o jovem tem um crescimento, quando os pais são cristãos, não é que é mais fácil, mas ele é mais encaminhado, né? Porque aí o pai vai tentar sempre levar ele. Olha, primeiro, meu filho, busca as coisas de Deus e Deus vai te preparar alguém, né? Se é um homem, vai se preparar a varoa, se é a mulher, o varão. Então vai preparar um casamento sadio, abençoado. Agora, quando a pessoa está no mundo, está com a mente bagunçada. Então aí namora uma, namora outra e vira aquele rolo. E aí tem que pedir para Deus discernimento para não ficar enroscado no caminho, né? Porque senão a pessoa fica para lá e para cá e como é que faz? Já apareceu muita coisa atravessada, mas Deus era tão bom que quando via que não ia dar certo, eu já caía fora. E o inimigo manda, porque ele manda mesmo para desencaminhar a pessoa. Aí você percebe que é coisa estranha. Fala, sai fora que isso não é de Deus. Tem muito namoro abusivo, né? Quando vê que a moça é muito atirada, você pode cair esperto. O camarada que está na presença de Deus vê que ela é muito atirada, sai fora porque vai cair os dois. Porque é assim que funciona. O inimigo usa, né? Mas muitos acham que ser crente, ser evangélico, está seguindo o caminho do Senhor, vai perder toda a felicidade dele, que o mundo acha, o jovem acha que só é feliz do jeitão deles que estão vivendo, bebendo, usando droga, né? Curtindo. Entendi. Mas tem como ser feliz também, né? E bem feliz. E muito feliz ainda, porque é de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Sabe que outro dia eu falei isso daí, não lembro onde é que eu falei. Você não lembra, né, quem eu falei? Enfim, eu falei, não, foi no culto. Não sei se foi numa sexta ou numa quarta. Foi numa quarta-feira. Que Deus teve misericórdia, deu para ministrar lá na igreja. E eu falei, irmãos, tem pessoas que associam crente como uma pessoa quadrada, uma pessoa sem entendimento, uma pessoa sem felicidade, uma pessoa retrógrada. E falei, e não é bem isso. Nem nada a ver uma coisa com a outra. O crente, é claro, tem coisa que o crente não vai fazer, que o mundo faz. Sim. Mas o crente, ele é feliz. Por quê? Porque a Bíblia diz que a felicidade verdadeira vem da parte de Deus. Jesus disse, eu sou o príncipe da paz. E toda felicidade no mundo sem paz não é felicidade. E outra, ela não é momentânea. Ela é firme, permanente. Isso. E é interessante que, olha só, se a gente olhar o livro de Apocalipse, igual eu preguei sobre Apocalipse, são os 10 galardão que Deus tem para aqueles que ficarem na presença dele. Então a gente vê lá que tem muito mais promessa, com certeza, para quem está na presença de Deus, do que aquele que não estão. Aquele que não estão não tem promessa, só juízo. Então o Apocalipse apresenta juízo realmente
para quem não está na presença de Deus. E do outro lado, como muitos não acreditam, ou até pensam, vai ser monótono. Vai não. Monótono vai ser para aqueles que não tiverem diante da presença de Deus, ou seja, que eles não aceitarem o sacrifício de Cristo. Porque aqueles que tiverem destituído da glória de Deus, por vontade própria, porque em minuto algum, em momento algum, a Bíblia diz que Deus quer que as pessoas se percam. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e se salvem. Mas as pessoas, por escolha própria, às vezes se afastam de Deus, se fazendo valido pelo livre-arbítrio. E acaba perdendo, né, a salvação, que é o principal. Então a gente vê que lá em Apocalipse tem muita promessa para os salvos. Olha, a Bíblia se diz lá que a pessoa vai participar do maná escondido, vai sentar no trono como Jesus sentou, olha só, vai ter vestes brancas, olha só que maravilha, vai ter um novo nome, olha só, meu irmão, que Deus tem prometido para nós lá, um novo nome, vai saber o novo nome de Jesus e o novo nome de Deus, tem, diz lá, em Apocalipse, e tem mais, e ainda diz ainda para a pessoa que no 19, do 7 ao 9, diz assim, que vai ser chamado para participar das bodas do Cordeiro e da ceia do Senhor. O que é bodas? É uma festa. É um festão, irmão. É uma festa. Uma festa espiritual abençoada lá. Santa, né? Então lá não vai ser monótono, não. Agora, do outro lado vai ser só ai, ai, ui, ui. Eu não sei no que está escrito, mas a palavra diz, ela diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, Paulo escreveu isso. Ao entendimento do homem, o que Deus tem prometido para aqueles que o amam, para aquele que o busca, para aquele que adora ao Senhor Jesus Cristo. A gente não sabe, não chegou nem no coração da gente. A gente não tem ciência disso. A gente não tem, é muito mais do que a gente pensa. Exato. E o que a gente pensa, por exemplo, alguma coisa, ele fala assim que as ruas, porque vai haver em outro lugar, e as ruas são de ouro, pavimentada com ouro. E os muros, né, não é mais chapiscado. Não. É adornada com gravado com pedras preciosas. Isso é uma maravilha. Todo tipo de pedras já pensou? Preciosas. Então, vou ter um muro de diamante, já de pensou? ouro, de todas as pedras, né? Que beleza. Que é benção demais. Por isso que eu sempre falo, o crente mais, entre aspas, pobrezinho aqui na terra, que não tem dinheiro, não tem recurso, vai pisar no ouro. Já pensou? Esse crente, que a pessoa olha para ele, que ali, rapaz, coitadinho, crente não tem dinheiro, tá com o carro meio quebrado, fraquinho. Pastor Lázaro, hoje a gente sofre bastante. Um está sofrendo porque não achou vaga para poder se cuidar no hospital, né? De vários tipos de doença, mas lá não haverá doença. Não vai entrar nada disso. Não haverá doença. Lá não vai ter assaltante de celular ou de alguma coisa, porque não vai ter nada disso, não vai ter. Lá a pessoa não vai, de maneira nenhuma, né? Aquele que está lá não vai entrar nada que corrompe. Nada. Aí é maravilha de Deus. Vai ser bênção. Não vai entrar nada que corrompe lá a cidade santa. Nada. Nem pecado. Lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter depressão. Não há Maravilha. Terei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto enfim. Está pedindo café. Glória a Deus. Glória a Deus, a bênção. Cadê a garçom, Senhor? Você vê que maravilha, que Deus tem. Olha, por isso que eu falo, a pessoa que não tem entendimento da palavra de Deus, ele está recusando o maior presente que existe, incontável. Vida eterna. Já pensou? É o que eu falo, um dos galardões que Deus tem para nós, ou recompensa, é a salvação. Aí o nego fala, mas por que eu preciso da salvação? Não é uma boa pergunta? Sim, muito boa. Por quê? Muito bem colocado. Porque a pessoa perdeu, nós perdemos, né? Eu coloco junto o direito da salvação lá no Éden.
A Bíblia diz que o primeiro Adão caiu e levou consigo toda a humanidade. Paulo cita isso. Mas também cita que o segundo Adão e último, que é Jesus, ele conseguiu ligar nós de volta. Aquilo que era ruim agora se tornou-se bom. Aquilo que era perecível já não é, já mudou. Então, o que Deus tem preparado para aqueles que permanecerem até o fim, meu irmão, a salvação e um monte de bênçãos. E tem muita gente rejeitando a salvação. Tem. Muita gente brincando. Dando ideias que a gente chama de ideologias, são ideias, são falácias, conversa fiada. Favorecendo as coisas ruins deste mundo. Sim. E falando que são diversões para eles. Temos que nos divertir, temos que fazer isso. Sim, mas com coisa sabedoria, errada. né? Não com coisa errada. E foi apresentado um caminho estreito para eles, um caminho largo. O caminho largo é o caminho da perdição. E eles estão escolhendo o caminho largo. Eles podem fazer o que eles querem fazer o que querem. Mas só que tem um preço. Jesus fala assim que isso é pecado. E isso tem um preço. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6, 23. Maravilha. Da Bíblia Sagrada. O Senhor tem nos ensinado. Mas muitos não querem ler a Bíblia. Muitos estudam para fazer faculdades, para fazer isso, para fazer aquilo. Não que não devam fazer estudar. Tem que estudar sim. Né? Mas estuda mais a palavra de Deus, que Ele te dá uma eternidade, uma vida eterna, né? Para você viver a eternidade. Porque longe disso está só as coisas ruins que vão acontecer. Porque Jesus advertiu muito a respeito da escuridão, das trevas, né? Onde, eu não sei qual versículo que é, você tem que estudar qual que é, mas Jesus advertiu a respeito daquele que morre, que cai no inferno. A palavra é essa, inferno. Lá onde o bicho come, mas não se consome. Aonde o fogo queima, né? Onde o fogo queima, eu esqueço o resto. E não se apaga, né? Não se apaga, exatamente. Então existe uma coisa ruim para aqueles que não buscam Deus, aqueles que desobedecem a Deus, aqueles que brigam com a palavra de Deus, aqueles que zombam dos filhos de Deus. Né? Então temos que buscar a Deus enquanto há tempo, porque nós estamos ainda, hoje, nós estamos no tempo da graça. Vocês podem falar para nós o que é graça? Sim, graça é o favor não merecido, Favor imerecido, e que Deus dispensou para o ser humano. Né? Ou seja, alguém que era condenado, que era reprovado, que merecia o castigo, nós, ser humano, e Deus proveu que, através do sacrifício expiatório do seu Filho, nós fosse ligado novamente. Então nós estávamos desligados da presença de Deus. E Deus nos ligou através do sacrifício dele. Então, quantos não entendem quando o crente ou alguém está pregando por aí, fala, esse camarada está me incomodando, tal. Não. Ele, na verdade, ele quer te levar ao meio de você se conectar novamente com Deus. O Deus verdadeiro, o Deus eterno, Deus poderoso. Então, muitos não entendem e rejeitam. E quando a pessoa rejeita, ela está rejeitando não aquele que está emitindo a palavra, está rejeitando o próprio Deus. E isso tem um custo, né? Deus proveu o meio da pessoa se salvar, mas ela tem que querer ser salva. Então, isso é o livre-arbítrio. A vida da pessoa. Ele fala, né? Exato. Buscai primeiro o reino do céu, e as Mateus demais 6. coisas serão acrescentadas, né? Assim como eu tenho certeza que ele acrescentou muitas bênçãos na sua vida, né? Você quer falar alguma coisa das suas bênçãos para nós? Foi muita bênção, né, da parte de Deus. É difícil numerar, né? Só o fato de Deus tirar a gente do mundo que está caminhando, ou seja, daquele caminho que já tem no caminho de condenação, já é uma bênção. Sim. Mas a maior bênção é de Deus fazer com que a pessoa se livre, por exemplo, de algumas coisas que é banal para o corpo. Por exemplo, Deus na época me libertou da bebida, não era tanto viciado na bebida, mas mais era no cigarro e algumas drogas também que cheguei a usar, não cheguei assim a ser um viciadão em droga, mas cheguei a experimentar, exatamente. Mas tudo isso, Deus livra a gente, e isso é importante. Sem ele, você não consegue se libertar. Verdade. A pessoa até vai em algumas casas de recuperação, que é muito bom e que ajuda as pessoas. Mas se ela não se apegar com Deus,
ela tem chance de voltar a fazer o que fazia antes ou até pior. É complicado. Então é bom a pessoa se firmar com Deus, que aí sim a pessoa vai ter força para vencer essas coisas, que na verdade é a influência do mundo, né? É a opressão maligna na vida da pessoa. Por isso que João escreveu, o mundo jaz no maligno. Então, sob a influência do inimigo. Se a pessoa não entender esse contexto e ela não perceber que o inimigo trabalha ele querendo ou não, foi o que Paulo falou, olha, na região celestiais há uma batalha espiritual. Então, ignorar que o inimigo existe não vai fazer ele deixar de existir. E a mesma coisa a pessoa que ignora Deus, né? Não vai mudar nada. Foi o que Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você não entende as coisas de Deus. O Espírito de Deus é igual o vento, sopra, vai para lá e para cá. Ninguém consegue discernir ele. Então as coisas de Deus é assim. Você acha que nem todo mundo, então, consegue discernir? Espiritualmente, quem discerne as coisas de Deus, a Bíblia diz que é o próprio Espírito de Deus, né? Então aquele que está na presença de Deus, ele consegue entender alguns fragmentos, porque a gente não consegue entender a totalidade de Deus, né? Só ele é total. Mas algumas coisas que a gente entende é pela própria palavra, né? Como Deus trabalha, como Deus age. O próprio Deus se revela. Isso, ele falou a palavra correta. Corretíssima. Da palavra de Deus, exatamente. A palavra foi correta. Ele se revela através da palavra dele, mostrando para nós qual o caminho que ele quer para o seu povo. Né? Israel no deserto e tantas outras passagens que Deus mostrava que caminho que eles tinham que seguir. E quando não seguia o caminho que Deus sugeria que eles seguissem, aí vinha com certeza a retaliação, não de Deus, do inimigo. Porque se Deus manda você para esse caminho aqui, ele sabe que o inimigo já está aqui. Aí se você vai por aqui, onde ele te mandou, maravilha, você está coberto pela graça de Deus. Mas quando você vai por outro caminho, que Deus não te mandou, não autorizou, você vai pagar o preço, porque o inimigo está ali esperando. Ele permite, né? Permite. Aí a pessoa vai seguir pagando o preço ali. Pela rebeldia, né? Verdade. Meu Deus. Né? Não foi assim com Sansão e com outro, né? Deus falou para ele, não entrega o segredo. Ele entregou o segredo e até brincou um bom tempo. Né? Achou que o mel estava gostoso, né? E aquele mel ficou azedo no final. Azedou. Ficou feio. Eu não sei dessa história. Você pode contar um pouquinho dela para mim? De Sansão? É. A história de Sansão é um dos juízes de Israel, né? Na época dos juízes. Vê que Sansão, ele foi chamado por Deus para ser nazireu, separado para Deus. Então ele não podia cortar o cabelo, não podia se envolver com coisa errada, não podia beber. Né? Então o nazireu é realmente separado para Deus. E ele só poderia casar com alguém que fosse do povo de Deus, da época. Da mesma tribo, exatamente. Povo de Deus. E coisa que não aconteceu. A gente sabe que ele começou a se aventurar, começou a ficar grandinho, né? E logo veio o desejo de se casar para Sansão, só que aí ele começou a se enveredar com as moças que não eram do povo de Deus. E os pais dele instruiu ela, olha, você não deve fazer isso. Que Deus te separou para você ser um dos juízes aqui. Você tem que ficar com as moças aqui da tribo, ver uma e casar com ela. Né? Achar uma e casar com ela. Mas não foi assim. Ele se envolveu, se enveredou, encantou pela Dalila, né? A Dalila. E a Dalila era inteligente, esperta, e viu que Sansão caiu na dela, né? Sansão caiu na dela, e ela ali começou a trairar Sansão. E qual que era o objetivo ali? Os filisteus, eles queriam ali, de qualquer jeito, derrubar ali o povo de Deus, massacrar. Só que com o Sansão ali não tinha isso, porque ele sempre vencia, eles botavam eles para correr. Eles vinham, Sansão vinha e derrotava. A Bíblia diz ali, em Juízes, que uma queixada ele matou 1000 homens. Já pensou? Isso é coisa, é surreal. Uma queixada de jumento. De jumento, já pensou? Matar 1000 homens. É só Deus na causa, é coisa fora do normal. São coisas inexplicáveis. Inexplicável, sobrenatural. Só Deus fazer isso mesmo. E Deus usou grandemente ali o Sansão. Mas mesmo com tudo isso, Sansão começou, igual um vídeo que eu fiz, o que derrotou Sansão, não foi nem o filisteu, nem os inimigos. O que derrotou o Sansão foi a sua própria vaidade, a sua soberba, né? A coisa que está no ser humano, que ele tem que realmente crucificar isso, matar isso.
soberba, vaidade. E isso destrói a gente. Porque se não tomar cuidado, a gente acha que a gente faz alguma coisa. Não faz nada. Quando está achando que a força está na pessoa, aí corre perigo. Porque tudo vem de Deus, tudo emprestado, né? A graça é isso, ele empresta para a pessoa. O dom é estar ali enquanto você estiver fazendo certinho como ele pediu. Você saiu fora daquilo, Deus já não está com a pessoa. E Sansão começou a brincar, se envolveu com Dalila. A gente sabe o que aconteceu. Né? Ele foi pego, até que ele contou a verdade para ela, entregou o segredo, que era o cabelo dele. Não poderia cortar o cabelo dele. Cortou o cabelo, perdeu os 2 olhos. A desobediência, ele perdeu os 2 olhos, cegou os 2 olhos dele. É isso que o mundo faz, quando a pessoa sai da presença de Deus, cega os olhos da pessoa. Aí você percebe que o desviado, ele é o pior de todos. Por quê? É o que Jesus disse, olha, quando a pessoa está na presença de Deus, sai, o espírito maligno que estava ali trabalhando na vida dele, olha, viu, está limpo. Ele vem e traz 7 piores. Meu Deus, a coisa fica... A gente está conversando não é? esses dias, né? Aí se ele bebia, meu irmão, presta atenção, agora ele bebe, fuma, a coisa vai piorando, prostitui e vai longe. Não tem limite. Se não tomar cuidado, morre naquela situação. Voltar para o Senhor ainda é duro. Ele tem que se entregar de vez mesmo e buscar, né, de todo o coração mesmo a Deus de arrependimento, porque senão, filho, não volta não. Não volta não. É muito duro. Tem que buscar a Deus, pedir misericórdia, Senhor Jesus. Sou pecador, estou fazendo coisas que não deve, a mais do que eu queria. Porque realmente o inimigo vem em cima dele para destruir a vida dele. Para destruir. Né? Então ele tem que ser forte. E os amigos que estão no mundo, quer dizer, que está no mundo, mas tem vida, que conhece a verdade, deve buscar, orar por ele, conversar com a pessoa que está descomprometida com Deus, que antes estava com Deus, antes tinha Deus e agora não tem mais, porque é feio, o negócio é feio mesmo. Existem pessoas nos hospitais, pessoas morrendo sem Jesus. Sem Jesus. Eu não quero chegar nessa conversa assim, mas eu tive uma conversa com um amigo meu, que ele saiu, né, com o pai do amigo meu, e ele saiu, e estava contando para mim essa semana. Ele saiu da igreja, né, porque recebeu uma palavra que não foi legal para ele, ele pegou e saiu da igreja. E ele acabou morrendo. Ele morrendo, se não me engano, foi com 3 tiros. Não. Ele estava fora da igreja. É duro a gente saber. Tá? Eu fiquei sabendo agora, eu não conhecia essa história. Fiquei sabendo, sabe, esses dias atrás. Mas a gente, rapaz, é duro. É só misericórdia de Deus. Né? Eu não quero estar nesse lugar de jeito maneiro. Eu quero estar sempre firme com o Senhor. Buscar e agradecer a todos os dias pela vida, todos os dias, né? Agradecer a Deus pelos cuidados e não sair em lugares que não deva ir. Vá para a igreja, busca a palavra de Deus, está sempre com o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava conversando a respeito de Abraão. Abraão foi um daqueles que saiu do Egito, né? E Abraão não, aquele que ficou no lugar de Moisés. Josué. Deus falou para Josué, o meu servo, Moisés, morreu, né? Como eu fui com ele, eu serei com você. Está lá no primeiro livro de Josué, no livro de Josué, está escrito isso, serei com você. Entendeu? Deus prometeu para Josué. Mas só que ele falou também para Josué, não se aparte deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Né? Fica sempre ligado nele. Sempre ligado nele, meu Deus. Coisa linda. Porque a gente vê que depois essa palavra nos leva à salvação. A gente foi ler na tua frente, ele nos leva à salvação, porque vem pela palavra. E a palavra que nos traz a salvação. Deus é muito bom.
Tem uma frase que fala, o cair é fácil, né? Mas para se levantar é muito difícil. O cair do homem levantar de Deus. Isso mesmo. E eu mesmo já aconteceu de eu cair. E na sua trajetória, pastor Lázaro? Ixi, muito tombo. Chegou a cair ou só tombar? Não, já chegou a cair. Já chegou a sair fora da presença? Já, ficar afastado um período já. Sim. Foi complicado. Foi complicado. Só que assim, eu fiquei estragado também pro mundo, porque aí você ficava naquela impasse. Se você aprofundar, provavelmente tem dificuldade de voltar. Eu ficou naquele meio termo. E mesmo assim a Bíblia chama de morno, né? Então, mas chega uma hora que Deus vai vencer o que você pensar, para já ver. Eu não estou nesse caminho errado. Eu preciso voltar. Realmente, porque eu estava antes. Não posso ficar assim. Uhum. Então, não digo que é normal, né? Mas o ser humano, ele é passivo de falha, né? A gente somos ser humano, a gente passa por dificuldades. Eu sempre digo o seguinte, o que pode prevalecer na sua vida é a palavra de Deus. Porque por isso que Jesus disse, olha, quando perguntaram para ele, mestre, qual que é o maior mandamento de todos? E ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando acontece isso, e a pessoa luta para se firmar no que Jesus disse, se você amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, todo o teu entendimento, nada que o mundo ou que alguém fazer contra você vai mudar isso da sua vida. Não é porque algum crente tratou mal, ou pode ser até um ministro, alguém que está também falho, por um momento errado, que não justifica o que a pessoa fez, mas falhou com você, você não vai se espelhar nela, porque sabe que ela, naquele momento, é ela que está precisando de transformação, é ela que está errada. E aí a pessoa, peraí, essa pessoa está assim, não está bem espiritualmente. Eu vou ficar com o que a palavra de Deus falou para mim. Então, eu sempre digo, às vezes, para pior das situações, é melhor você mudar de um ministério para um outro, ou de uma igreja para outra, do que não tem como mudar de Deus, né? Deus é um só. Não tem como sair dele. Ele é um só. Como Pedro disse para Jesus, para onde nós iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, não tem para onde escapar. Tem que permanecer com Deus, com Cristo, né? Jornada nunca, ele não prometeu que a jornada ia ser fácil, mas ele prometeu que ia estar conosco até o fim dos tempos, né? E tá. Eu toquei nesse assunto hoje cedo. Ele veio, acabou o nosso gás ontem à noite. Eita, agora. Nós temos que pegar esse gás hoje cedo. E nós estávamos esperando um casal de amigos. Eita, benção. Olha que benção. Deu certo, hein? O gás foi embora lá. Tem que falar. Falou. Olha lá, tá no canto lá, tá no banco ali do podcast. O banco do podcast. Banco de espera. E nós estávamos falando, eu estava tocando num assunto que sempre aqui em casa não tem culto, né? Às terça-feira. Sim. E foi dando uma oportunidade para minha esposa. E ela falou assim que Jesus falou para Pedro, Pedro, fazia 3 anos que ele andava junto com Jesus. Não estava convertido. Aí falou para ele, Pedro, quando você se converter, foi essa palavra? Isso é forte, né? É forte, quando né? você se converter. Meu Deus, que palavra. Aprendi com ele, eu fiquei, quando eu ouvi a podcast dele, eu fiquei maravilhada com isso, mas como? Como Jesus isso? falou Sendo que 3 anos com Jesus. Pedro está juntinho com ele e ainda não está convertido, imagina nós. É, Porque exatamente. Pedro sempre foi ele que deu o primeiro passo em tudo, né? Até o andar na água, que nenhum deles teve essa ousadia, essa coragem. fé. Ele teve, e ainda fala que não é. Ai, meu Deus, então complicou pro meu lado. Aí fomos estudar isso daí. Eu falei, meu Deus, é forte isso. É forte, hein? E muitas vezes a gente, na caminhada, a gente dá essas molecidas, né? E aí a gente percebe. Não que a gente não for. Né? Nós não somos o único fraco da situação, né? Os discípulos passaram por um momento de fraqueza, né? Então, é ser humano, né? E Deus sabe disso. Se valendo disso, a gente tem que lutar para estar sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre tentando melhorar. Aqui nós não somos santarrão, estamos. Sabe o que eu lembrei, rapidinho? Pode falar. Eu lembrei que Jesus Cristo estava lá no Monte de Oliveira, aí Sim. o soldado veio. O Malco, né? O soldado veio. O que Pedro fez?
arrancou a tua espada, o seu facão, cortou a orelha dele. Arrancou a orelha do homem fora. Jesus, não. Calma, com ferro fere, com ferro. Mas a intenção era do que está sempre defendendo a Jesus, né? E muitas vezes a gente é covarde e não defende. Ele quis defender. E Jesus disse, não precisa, Pedro. A minha defesa não é daqui, dessa terra. Né? Se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandava uma legião de anjos e acabava com tudo isso. Mas eu vim salvar o homem, eu vim libertar o homem dos seus pecados, né? E ele veio cumprir, né? E tem muitos que não entendem. Não entende isso. Acho que eu vou ler Bíblia. Isso, cara, isso é tudo que a gente tem. É a maior riqueza. Tudo que a gente tem. É a palavra de Deus. Maravilha. A gente está estudando cada vez mais a palavra de Deus. Deus não pode parar. Tem nos ensinado muitas coisas gostosas que mais para frente a gente vai estar conversando e falando a esse respeito. Né? A respeito mesmo da vida. Cristo é vida. E a respeito da vida, a gente vai estar conversando a esse respeito. Coisa maravilhosa. Para quem não sabe, vai ficar de boca aberta. Vai. Então, continua de boca aberta depois que você souber. Dá glória a Deus. Maravilha. Porque Ele é o único que pode nos dar vida eterna. Que é gostoso a gente nascer, crescer, chamar meu pai, chamar minha mãe, daqui a meus irmãos, tal. Mas daqui um pouquinho, seu irmão morre, seus pais morrem, as suas irmãs, sua família, seus parentes, seus amigos morrem, você nunca mais vai ver eles. Tá? Nunca mais vai ver eles. Mas Jesus Cristo, Ele deixou para nós uma opção de vida eterna. Vida eterna. Tem um hino que fala, quem canta é um grupo de rap, é o Cubo. Né? E fala assim, mesmo se você crê, mesmo que esteja morto, viverás. Viverás. Então, João. Citando a passagem de João. Então nós, se cremos em Jesus, depois que nós morrer aqui, a gente vai viver ainda, porque Jesus nos dá vida, nos dá salvação de vida. Né? E a gente tem um tesouro muito grande, que é a vida eterna, em Cristo Jesus. E muitos brincam com isso, muitos não aceitam. Felizmente, se aceita, vai ter a vida. Se você não aceita, não vai ter a vida. Tem uma passagem que fala assim, antes você não tinha, agora você tem a misericórdia de Deus. Antes você não tinha vida, agora você tem vida. Antes você não tinha misericórdia, agora você tem misericórdia do Senhor Deus. É o Senhor Jesus Cristo que enviou o seu único Filho. Eu falo sempre hoje que Ele enviou o seu Filho unigênito. E às vezes eu pergunto assim, por que Jesus não é mais? Tem uma coisa que Jesus não é mais. Ele não é mais unigênito. Ele continua sendo o primogênito. Mas o unigênito, ele não é mais. Porque João fala assim, que aquele que receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor é filho de Deus, não por causa do homem, né? Não por causa do batismo, mas pela vontade de Deus. Está escrito lá no livro de João. Pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, a gente se torna filho de Deus. Porque antes nós só somos criatura de Deus. Não somos filhos de Deus. Se aceitamos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, passamos a ser filhos de Deus. Para saber que nós cremos em seu nome e esperamos a sua volta. Amém. Maravilha. Que bênção. Por isso que Jesus disse, né? Lá em João também, se não me engano, no capítulo 17, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vocês. E vos nomeei para que vades e dei fruto, né? E vosso fruto permaneça, a fim de que tudo pedir em nome do Pai seja feito. Então é isso que Ele quer, daqueles que servem a Ele, que seguem a Ele, né? Nada mais do que anunciar o evangelho da salvação, da paz. É isso que Ele quer para a humanidade, é isso que Ele quer para nós, para o mundo, né? E que o mundo precisa de paz, e não vai ter paz a não ser em Jesus, porque Ele disse, eu sou o príncipe da paz. Ele disse mais ainda, né? Eu preciso ir, né? Contar no final ali, porque o que está, o príncipe que está aí não tem nada de mim.
o da guerra, é o da confusão, é daquele que joga um contra o outro, cria facções, enfim, cria um monte de coisa ruim. Mas Jesus não, Jesus veio para trazer o amor, ele pregou o amor, enfim, e levou o amor àqueles que estão dispostos a aceitar o sacrifício dele. Por isso que Oséias escreveu, né? Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela fala o que não sabe, fala besteira. Um dia até com um parente, vou falar o nome, né? A pessoa ficou brava, porque a pessoa começou a debater, porque viu um negócio na televisão lá, e começou a questionar e criticar. Eu falei, mas questionar e criticar é fácil, mas então você teria que fazer melhor que a pessoa que está fazendo lá. Sim. Aí questionou, eu falei, Jesus não pregou na igreja. Eu falei, aí você está enganado. A palavra diz que ele pregou no templo. E o templo, a sinagoga naquela hora, era a igreja. Não é a igreja como hoje, mas era uma igreja. E se reunia, né? Então, no tabernáculo ali, e pregava ali, para eles. Eu fiquei sabendo que Jesus pregou 2 vezes na igreja. A primeira vez, ele quebrou tudo. Quando saiu para fora do templo, né, e viu os cambistas vendendo, né? Vendendo passarinho, vendendo coisa, fazendo rolo lá. Ele falou, aqui não. Vocês estão transformando a casa do meu pai em comércio. A outra vez que ele foi pregar na igreja, ele foi expulso. É. Ele foi expulso e eu fiquei sabendo isso hoje. Só confusão, né? Como assim? Ele foi expulso? Onde? Conta aí pra gente. Jesus, ele desapareceu. Ele estava conversando na igreja, né, falando da palavra de Deus. E Jesus, aí tinha os amiguinhos lá, sabe? Igual aqueles amigos de Jó, que só tinha, não é amiguinho, eram os entendidos da época, os saduceus, aqueles homens assim, que perseguiam Jesus, já queriam matar Jesus. Né? Queriam matar Jesus. E conforme Jesus aparecia no templo, eles começavam a fazer pergunta querendo pegar Jesus. Né? Querendo que Jesus caísse numa daquela cilada, eles apedrejaram Jesus, que era, antes, era o que eles faziam, apedrejamento, em nome de Deus, mulheres de Deus, aquele que pisasse e falasse alguma coisa que eles não gostavam, eles apedrejavam, né? Inclusive, queriam apedrejar até Maria Madalena, acusaram ela. Mas chegaram a Jesus e perguntaram para ele, caíram para o cavalo, que aquele que não tem pecados que lança a primeira pedra. Né? Teve que ficar quietinho. Caíram na própria armadilha deles, porque, na verdade, se aquele que tacasse a primeira pedra, ele ia ser julgado. E se ele tivesse alguma falha, ele e a família dele ia ser apedrejado até a morte. Ele e a família dele. Então, ele pegou a pedrinha, né, jogou no chão, deixou cair no chão e foi embora. Deixaram ela lá, porque eles não quiseram passar por um julgamento, porque ia passar por um julgamento. Eles eram perigosos, ele e a família dele morrer tudo. Né? Mas Jesus era perseguido porque ele pregava a palavra da verdade. E os fariseus, os saduceus, eles não gostavam, né, da palavra de Deus. Eles não gostavam. Eles retrucavam. Sempre quando Jesus falava, eles retrucavam a Jesus. E Jesus foi no templo. E ele foi expulso. A Bíblia fala que quando eles estavam falando, né, que eles iam pegar Jesus desapareceu, assim, nitidamente desapareceu. Igual aquele homem que era discípulo, Filipe. Filipe, às vezes, ele estava pregando numa cidade, quando ele evangelizava aquela cidade, ele sumia automaticamente. Ele ia parar em outra cidade. E lá ele evangelizava aquela cidade. Depois sumia daquela cidade e caía na outra cidade. Evangelizava outra cidade. Aí depois ele estava muito fácil essas viagens, né? Aí ele teve que correr. Ele correu do lado de uma carruagem, onde ele evangelizou aquele homem que era um príncipe. O eunuco? É um eunuco, exatamente.
Etíope. Ele evangelizou correndo, ele falou do livro de Isaías, porque era um livro muito lido, né? E surgiu água naquele momento. Ele falou assim: o que me impede de eu ser batizado? Né? Porque a água estava lá. E eu nunca fui batizado. Foi batizado. E automaticamente, Felipe, depois de batizar, ele desapareceu dali também. Ele foi para outro lugar. Eu não sei para onde. Mas ele foi. Mas esse próprio Felipe, ele acabou sendo morto também. Sendo morto é isso, né? Com pedras, né? O Estevão foi apedrejado, né? Estevão foi apedrejado. Isso, Estevão foi Apedrejado, né? Mas todos eles tiveram uma morte difícil, né? Mártires, né? Todos. Uns foi esfolado vivo, outro foi crucificado de ponta cabeça, como Pedro. Então, cada um teve, né? Segundo a tradição, ao meio. Então, foram homens de Deus que pagaram um preço caro por levar a mensagem do amor, a verdadeira mensagem de amor, não o amor que o mundo oferece aí, que é perecível e que é passível, né? Mas o amor verdadeiro, que é despretensioso, né? Ama sem receber nada de volta, né? Deus ama, mesmo que a pessoa não ama ele. Ou até que diz que odeia ele. Ele ama do mesmo jeito. Deus é Deus. Agora, isso não anula o fato da pessoa escolher o caminho do livre-arbítrio, e às vezes o livre-arbítrio é a pessoa se perder, né? Isso é perigoso. O inimigo sabe disso, né? O inimigo das almas, ele sabe que ele estava lá com Deus, né? Enganou a terça parte dos anjos. Depois, não só contente com isso, como ele não pode tocar em Deus, então ele resolveu tocar na obra-prima de Deus, que é o ser humano, a imagem de Deus. Então ele veio e ali se apossou ali da serpente e começou ali a dialogar com a Eva. A gente sabe o final triste que teve ali, né? Ali a queda do ser humano. Então, aí ele se apresentou como o tutor da Eva, né? Conversando, trocando ideia e aí também desfazendo das coisas de Deus, né? Colocando dúvida na mente de Eva em relação ao mandato de Deus. Não é para fazer isso, fazer aquilo, porque Deus sabia e disse bem claro para eles: ó, se fazer isso vai ter um resultado dessa forma, vai morrer. Você sabe que eu gosto de ler essa parte, porque antes começou, né? Depois Deus fez os animais, fez todas as coisas, fez o homem, fez a mulher e falou para eles não fazer tal coisa. E onde que foi feito tal coisa? Aonde que eles foram expulsos do jardim. Né? Eles foram expulsos daquele jardim. E Deus chegou no homem e falou assim: ó, você vai ter que trabalhar e comer do suor do teu trabalho. Seu rosto. E falou para a mulher: mulher, você vai ter filhos, né? Como que fala? Com dores terá o parto, né? Dor do parto. Vai ter dor nos partos, né? E aí voltou para a cobra. Falou assim para a cobra: você vai se rastejar e comer o pó da terra. E vai e você voltou para a mulher de novo. E de você, mulher, vai sair uma raiz que vai pisar a tua cabeça. Você ferirá um pedaço, mas vai pisar a tua cabeça. Né? E o que aconteceu? Aconteceu da mulher, a gente sabe que veio Jesus Cristo, nasceu, né? E morreu na cruz. A Bíblia fala que ele desceu cativo ao cativeiro. Ele foi no inferno, arrebatou aquele lugar que não é mais o Hades, não é mais aquele lugar, porque antes os mortos, eles viam do inferno, eles viam em outra parte do lugar, onde estava o rico, o pobre. O rico via o pobre e pedia que o rico, que o pobre fosse lá
molhar a boca dele, mas não podia, não podia sair de lá. Ele não podia sair de lá. Né? E aí, o que aconteceu? Deus levou, arrebatou aquele lugar, e hoje a gente sabe que está debaixo do trono de Deus, até que o Senhor Jesus vai voltar, porque eles vão ser os primeiros, eles vão encontrar com o Senhor Jesus. Os primeiros vão se encontrar com o Senhor Jesus, aqueles que morreram vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos aqui na terra, seremos arrebatados, seremos tirados com muita força daqui da terra, né? E para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Porque, graças a Deus, é a única saída que nós temos. É o Senhor Jesus Cristo. E por isso que a gente fala de Jesus e não cansamos de falar de Jesus. Sabemos. Vamos falar, enquanto temos vida, vamos falando do Senhor Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele perdoa os pecados e leva para o céu. Amém? Glória a Deus, que bênção. Estamos ouvindo, né? Pregação abençoada. Boa, né? Mas você viu aqui. Adão fez uma péssima troca, né? Ele trocou o lugar de delícia para o lugar de amargura. Que a palavra Éden significa delícias, que é o original grego, né? Delícia. E para um caminho que ele não ia saber. Ele tinha que lavar depois de que ficou expulso do paraíso, né? Deus colocou 2 anjos lá, com uma espada inflamada, para não voltar mais para o paraíso. Não voltaram mais. Então, agora a gente sabe, o Éden, né? Agora tem um paraíso, né? Que Jesus inaugurou junto com um ladrão. Agora tem um paraíso. Paraíso que Jesus inaugurou e disse para o ladrão naquele dia: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o outro, para você ver, os dois na mesma condição, né? E o outro do lado não quis, não. Não quis, não. E aí cai por terra aquilo que muitas pessoas pregam por aí, que fala que aqui será o paraíso. Na Bíblia não fala isso, né? Não. Não. Na verdade, a gente sabe que é os TJ, que geralmente fala muito isso, né? Sobre o paraíso. Então, eles acabam levando lá para o futuro, sobre o milênio, e trazendo o milênio para o tempo, vamos dizer assim, tempo presente, né? Mas antes do milênio, vai ter arrebatamento da igreja, vai ter um monte de coisa para acontecer ainda, vai ter a perseguição da igreja, então isso pula tudo isso. Está perto. E a gente sabe que... Então, se arrependam dos seus pecados. Exatamente. Enquanto há tempo, Jesus fala assim, ó, pela sua palavra, lá em Isaías, 55:6, né? Que a gente se arrepende, procura ao Senhor teu Deus enquanto se pode achar, invoca o seu nome enquanto ele está perto. Hoje ele está perto. Hoje nós vivemos no tempo da graça, favor imerecido. Favor de Deus imerecido, porque nós não merecemos a salvação de jeito maneiro. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados e hoje nós temos salvação em Cristo Jesus. Então procure enquanto a gente tem vida hoje. Não vai procurar depois que você morrer, porque não tem essa de morrer e depois de ter que fazer uma missa para você, fazer uma oração para você que já morreu. Porque enquanto você tinha vida, você tinha que procurar. Se você teve vida, ou melhor, todos têm vida e procurou a Jesus, você vai ter vida eterna. Se você se confessou ao Senhor Jesus, você vai ter vida eterna. Senão, é morte eterna. Não tem solução. A Bíblia fala a respeito disso. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. Entendeu? Então, enquanto você tem vida, busca Deus. Independente da sua situação. Se você é pecador, ou melhor, todos nós somos pecadores. Se você tem muito dinheiro, pensa que não precisa, é que você precisa mais. Porque tem uma palavra muito grande que fala que, eu escutava essa palavra e ficava pensando, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Entendeu? Então, tudo isso tem uma história para contar. Então, não é essa hora agora. Mais para frente a gente conversa a respeito disso. Mas
seu dinheiro não te leva para o céu. Tá? O que você tem não te leva para o céu. Só leva para o céu se você se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus Cristo. Isso te leva para o céu. Porque Deus é fiel para perdoar pecado e te levar para o céu. É isso que ele quer. Foi por isso que ele morreu. Eu achei que eu estava aqui levou, foi por mim e foi por você. Amém? Amém. E queremos agradecer aqui, em primeiro lugar, a Deus, né? Amém. Porque aonde está, ele também está junto já. Então, Exato. antes que estamos aqui, ele já se fazia presente, né? Queremos agradecer a Deus e agradecer a você, ouvinte, né? Que ficou conosco até agora, né? Que Deus possa estar fortalecendo sua vida, te instruindo cada vez mais. Fique sempre na presença do Senhor. E agradeço a você, Lázaro, pastor Lázaro. Amém. A esposa Rosângela, né? Amém. É uma honra, né? Estar aqui com os irmãos. A gente que agradecemos por essa oportunidade, né? Dizer para os nossos ouvintes aí, do podcast aqui dos irmãos aqui. Isso, eu queria que você falasse um pouquinho também, da tua podcast. Ah, tá. Eu vejo o seu podcast. Tem, Às vezes a gente não comenta, assim, mas eu vejo que a nossa correria é brava. sei, não é fácil. Muito mesmo. Às vezes a gente vai ver o celular, já mandaram, já arregaram a nós faz 3 dias. Nossa. Viu aí? Estamos no caminho do nosso amigo, né? Glória a Deus. Então, a gente tem um podcast lá. A gente fica olhando sim no teu podcast. É benção, né? E Eu aprendemos muito agradeço. com ela. Eu fico feliz, né? Que está ajudando de uma certa forma, né? É o LS Podcast, né? A pessoa achar no YouTube é facinho, só digitar lá. LS Podcast Oficial, né? E aí vai aparecer, já vai aparecer lá no YouTube, né? Na descrição. E aí a pessoa pode entrar lá e se inscrever se gostar do assunto. Né? Estamos falando sempre de Deus, né? Da Bíblia. Né? Igual outro dia, né? Foi sexta-feira, né? Conversando com o irmãozinho lá, eu fui morar para a mãe dele lá, e ele falou, olha, eu não vou mais para a igreja porque eu estou fraco, sei que lá. Eu falei para ele, é aí que você está errado, irmão. Eu falei para ele, porque Jesus disse mesmo, claro, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sim. E a igreja existe para isso. Quanto mais doente a pessoa tiver, mais tem que ir lá buscar a cura que está na igreja. Né? Eu falei, nós não estamos lá porque é forte, eu falei para ele. Justamente porque nós ser fraco, nós estamos na presença de Deus. Que ele vai nos fortalecendo. Então é isso que é importante, irmão. Não espere força de ninguém, não. Busque de Deus. Ele está lá com os braços abertos, esperando, né? Numa igreja, num lugar, num ministério sério, né? Que leva você à salvação. Porque tem muitos por aí, infelizmente, são piratas, né? Do evangelho. Infelizmente. Que querem apenas o seu dinheiro, não estão um pouco preocupados se você vai se salvar ou não. E isso é ruim, né? Porque o objetivo é o que Jesus disse. Olha, não junteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consome, e onde o ladrão entra e rouba. Mas junteis tesouro no céu, onde ninguém pode tomar. Então, eles não pregam isso, né? Porque sabem que se pregar isso, aí diminui, né? O ritmo do movimento. Então, não é pecado ter dinheiro, não é pecado usar o dinheiro para seu bem-estar, sua família, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro aí é complicado. Que Deus abençoe os irmãos, né? E fica aí com essa palavra. Que Deus abençoe você, pastor Lázaro, Rosângela, o ministério de vocês. Amém. Que continua prosperando cada vez mais. Amém. Né? Deus abençoe os irmãos Continua grandemente. sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Amém. Vocês também são bênçãos na nossa vida, né? Glória a Deus. Pode encerrar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco, estão olhando esse vídeo, né? Que Deus continue abençoando e sempre firme na palavra, não volta atrás, né? Quem mandou largar a rede, Quem mandou separar? Volte ao Senhor Jesus, você que está afastado, volte, porque o Senhor está voltando. Ele está voltando. A gente pode ver isso daí na Bíblia, nos acontecimentos. Olha o que está acontecendo no mundo todo. Presta atenção e lê um pouquinho mais a Bíblia. Rapaz, volte logo. Logo. Porque é perigoso a gente ficar. Se ficar, é triste. Não vai ter mais
tem um hino que fala assim que não vai ter mais uma morte de Jesus Cristo. Não vai, é só essa sofre. É só essa, não vai ter mais. Hoje nós temos o tempo da graça, só este acabou. Então volte logo ao Senhor. Procure uma igreja, conversa com o pastor, conversa com um amigo que você não conhece, conversa com um amigo, vá para a igreja, busca o Senhor Jesus, pede perdão pelos seus pecados, porque é a única opção. É o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Maravilha. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Confirmar sim, né?